Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e hoje vamos dar sequência na série de vídeos sobre crenças limitantes. Neste quarto vídeo da série, eu falarei sobre a multidimensionalidade. Mas afinal de contas, o que é essa tal de multidimensionalidade? Que muitos ignoram e muitos outros que têm contato com esse assunto simplesmente falam que isso é bobagem e isso não existe. Multidimensionalidade é o termo utilizado para falar de muitas dimensões. Mas quantas são estas dimensões? Para a ciência, até 1905, acreditava-se que eram apenas três dimensões: largura, comprimento e altura. Este foi o ano em que Einstein apontou a existência de uma quarta dimensão, relacionada ao tempo, dentro da sua teoria da relatividade. Anos mais tarde, durante a década de 1920, a quinta dimensão foi sugerida pelos físicos Theodor Kaluza e Oscar Klein, baseados em estudos de Einstein. Atualmente, cientistas acreditam na existência de até 11 dimensões, sendo a maioria delas ocultas entre aspas. O termo multidimensionalidade, na verdade, é um termo espiritual também, pois em cada dimensão se manifestam formas de vida muito diferenciadas. Os céticos dizem: fantasmas não existem, mas esses fantasmas, na verdade, são pessoas que nos antecederam na viagem de retorno para o plano astral, ou em português mais claro e direto, morreram. E é justamente por habitar em outros planos da criação divina que não podemos vê-los, pois nossos órgãos e sentidos não foram construídos para enxergarem esses outros planos, a menos que você seja um médium ou tenha uma paranormalidade específica. Aí sim, você poderia ver esses fantasmas que nada mais são que habitantes de outra realidade, uma dimensão da qual não conseguimos enxergar e nem muito menos ter acesso com o nosso corpo físico. Para a comunidade científica aqui de nosso planeta, a quinta dimensão seria a chave que explicaria um grande segredo do universo, a matéria escura. Este é o termo usado para falar de uma grande parte do universo invisível que não emite ou reflete luz. E a única prova da existência dessa matéria é a sua grande força gravitacional que ela exerce sobre os corpos celestes visíveis, como planetas, estrelas, galáxias e etc. Nossa ciência calcula que mais de 95% do universo é composto por essa matéria escura, e que os outros 5% seriam aquilo que conseguimos enxergar. Esse assunto, matéria escura, é muito interessante e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso mais à frente. Então, a multidimensionalidade seria, por assim dizer, locais onde existem outras formas de vida e outros mundos. Mas, na verdade, ela não é bem um lugar, mas sim um estado de consciência. Mas só conseguimos alcançar esse lugar quando nossas consciências estão em sintonia com a frequência vibracional daquela dimensão em específico ao qual a gente quer acessar. Vou dar alguns exemplos. A ciência espiritualista nos ensina que ao desencarnarmos, nosso espírito segue para algum lugar que tenha sintonia com a nossa forma de agir e pensar. Pois bem, quando levamos uma vida bem leviana, cheia de vícios, desajustes e desalinhamento com as leis eternas e divinas de amor e fraternidade, criamos uma frequência vibracional em nosso espírito muito baixa e por isso somos atraídos por sintonia para planos espirituais condizentes com a nossa realidade mental. E passamos a habitar os umbrais espirituais, por exemplo, que foi muito bem retratado tanto no livro quanto no filme Nosso Lar, que conta a história do espírito André Luiz e veio até nós pela psicografia de Chico Xavier. Do contrário, quando vivemos uma vida mais em linha com as eternas leis do Criador e cheios de virtude,
construímos em nossos espíritos uma frequência vibracional superior e por isso somos automaticamente levados para esferas superiores de mais luz e harmonia, locais que seriam verdadeiros paraísos aqui na Terra. Mas até aqui, deu para perceber que esta questão da multidimensionalidade obrigatoriamente passa pelo assunto frequência. E por isso eu vou precisar explicar um pouquinho melhor o que é a frequência. Frequência nada mais é que uma medida física que nos informa quantas vezes em um intervalo de tempo um ciclo completo se repete. Por exemplo, o coração bate cerca de 80 vezes por minuto. Logo, sua frequência é de 80 BPM, ou seja, 80 batimentos por minuto. Analogamente, imagine um carro viajando a 100 km por hora, por exemplo. A esta velocidade, suas rodas fazem cerca de 18 voltas em 1 segundo. Logo, a frequência são 18 voltas por segundo. A unidade de medida de frequência é o Hertz, Hz. No exemplo do carro, a frequência de giro das rodas é de 18 Hz. Ocorre que tudo no universo emite uma frequência, ou seja, tudo no universo vibra e emite ondas de pulso que caracterizam uma frequência específica. Os átomos vibram, logo, os átomos possuem uma frequência que eles identificam. A frequência vibracional de um átomo de hidrogênio, por exemplo, é diferente da frequência vibracional do átomo de ferro, que por sua vez é diferente do átomo de oxigênio, diferente do átomo de sódio, diferente do átomo de carbono e etc. Quando os átomos se juntam, formam moléculas. Uma molécula d'água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É o famoso H2O. Sendo assim, não é difícil entender que a água possui uma frequência vibracional que é a conjunção das frequências vibracionais dos átomos de hidrogênio e de oxigênio. Isso vale para todas as moléculas, inclusive as complexas cadeias moleculares que compõem o DNA humano e de todos os animais e de todos os seres vivos, sejam eles vegetais, animais, enfim. O fotógrafo japonês Masaru Emoto fez um experimento que consistiu em tocar várias músicas próximos a recipientes com água. Em seguida, a água foi congelada e com um microscópio, Emoto analisou as moléculas de água. Os cristais de água que ouviram música clássica ficaram bonitos e simétricos, ao passo que os cristais de água que ouviram músicas mais pesadas eram cristais muito feios. Não bastasse, Emoto também testou a água falando com ela e durante um mês ele dizia palavras amorosas e positivas para um recipiente e palavras de ódio e negativismo para outro recipiente. Segundo ele, aconteceu o mesmo, ou seja, cristais de água bonitos por causa das palavras positivas e cristais de água caóticos por causa das palavras negativas. Como cada átomo tem uma frequência vibracional única e como quase tudo no universo é feito de átomos, pode-se concluir que todos os seres vivos, incluindo animais, vegetais e o próprio ser humano, têm uma frequência vibracional específica e única. Planetas, estrelas, asteroides, etc., também são corpos feitos de átomos. Logo, todos os corpos celestes possuem uma frequência vibracional que também é única. As coisas no universo que não são feitas de átomo, como por exemplo a luz, que nada mais é que a junção de ondas elétricas e ondas magnéticas, fazendo o conjunto de ondas eletromagnéticas, também possuem uma frequência específica, que varia entre 4 vezes 10 elevado a 14 Hz até 7,6 vezes 10 elevado a 14 Hz. A variação dessa frequência dentro do espectro eletromagnético é o que confere as cores. A figura que vocês estão vendo aí mostra a frequência na qual cada faixa de cor vibra. O azul, por exemplo,
varia entre 6,2 vezes 10 elevado a 14 Hz até 6,8 vezes 10 elevado a 14 Hz. E isso é o que confere a enorme quantidade de tons de azul. Assim podemos compor todas as cores que enxergamos com centenas, milhares de tons. O termo infravermelho é tudo que vibra abaixo da frequência de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. O termo ultravioleta é tudo que vibra acima da frequência de 7,6 vezes 10 elevado a 14 Hz. E o que está abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta? À direita do espectro luminoso visível, temos os raios infravermelhos, as ondas de rádio e televisão, entre outras. Um bom exemplo de raios infravermelhos são os controles remotos. Esses dispositivos possuem um LED que emite uma radiação que então é detectada por um sensor no aparelho eletrônico, como uma televisão, por exemplo, o qual realiza a função selecionada de acordo com a frequência de onda infravermelho que foi decodificada em impulsos elétricos e enviada ao aparelho. Assim, para uma determinada frequência dentro da faixa do infravermelho, executa-se a função aumentar volume, por exemplo. Para uma outra frequência, executa-se ligar. Para uma outra frequência, executa-se a troca de canal e por aí vai. Os leitores de código de barra e a comunicação entre o mouse sem fio e o computador também são feitos com ondas infravermelhas. Você consegue enxergar a luz que sai do controle remoto e vai de encontro à televisão? Você consegue enxergar o feixe de luz que lê os códigos de barra ou o feixe de luz que sai do mouse e do mouse sem fio e se comunica com o seu computador? Da mesma forma que não enxergamos as ondas infravermelhas, também não enxergamos nada que esteja fora da faixa luminosa do espectro visível. Ou seja, nós não enxergamos as ondas que transmitem a imagem e som das televisões, as ondas de rádio, as ondas do seu forno de micro-ondas, a onda do seu telefone celular, os raios X, etc. Pois é, não é porque a gente não enxerga algo que não podemos concluir que esse algo não exista. Quando você vai fazer uma radiografia, você não vê os raios que saem do aparelho emissor de raio-x e atingem o seu corpo, mas depois você pode ver a devassidão que ele fez, penetrando em seu corpo e deixando seus órgãos e ossos à vista e expostos para o médico na chapa. Você consegue ver as ondas de rádio e de televisão que transitam pela atmosfera, levando as informações que você vê, ouve no rádio e na TV? Também não, né? Mas elas estão ali, mas você não consegue enxergá-las. Agora que você compreende um pouco mais sobre a frequência vibracional e já sabe que tudo, absolutamente tudo no universo vibra e emite uma frequência de onda oscilatória visível ou invisível aos nossos olhos, vai entender com mais facilidade que a crença limitante relacionada à inexistência de planos invisíveis é de que o universo é um vácuo absoluto e que existem vazios em sua constituição, não é, nunca foi e nunca será uma verdade. Um bom exemplo disso é essa foto que vocês estão vendo aí no vídeo. Em 1994, um pesquisador teve acesso a uma foto top secret do telescópio espacial Hubble, que mostra claramente uma cidade surgindo no espaço. Mas, apesar da cobertura da mídia em cima dessa foto, a NASA se recusou a reconhecer a existência da foto. Para quem assistiu meu vídeo anterior, o vídeo de Crenças Limitantes 3, que fala sobre viagens interestelares, vai se lembrar que eu falei que só entre a rota da Terra e de Marte poderiam se encaixar mais de 18 mil planetas terras alinhados um ao lado do outro. E o que há nesse suposto vazio gigantesco? Nada? Para dar um fim definitivo a essa dúvida, vamos analisar a resposta à questão de número 36, elaborada por Allan Kardec aos espíritos na famosa obra O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou:
O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta foi: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, esse nada, que na verdade é ocupado, como dissemos, exerce uma força gravitacional, mas, por não emitir nem refletir luz, torna-se invisível aos nossos olhos. Isso é o que os nossos cientistas de hoje definem como matéria escura e não sabem explicar o que é. Por acaso você lembra que no primeiro vídeo dessa série eu falei que poderíamos estimar que no universo observável existiriam algo em torno de 200 sextilhões de estrelas e 400 sextilhões de planetas? Isso é o que enxergamos e o que os nossos instrumentos conseguem captar. Se isso representa 5% do universo e os outros 95% do universo são compostos de matéria escura, não seria absurdo deduzir que a quantidade de planetas e estrelas seria pelo menos 20 vezes maior. Surfando nas ondas da resposta da pergunta 36 do Livro dos Espíritos e comparando com o termo matéria escura, é fácil também deduzir que essa matéria escura que nossos olhos e nossos instrumentos não conseguem enxergar nem detectar, nada mais é que a matéria que ocupa todo o universo invisível aos nossos olhos, pois ela preenche todo esse inimaginável vácuo supostamente idealizado pela nossa ciência humana. Do mesmo modo que supor que só haveria vida humana na Terra, o que seria por si só um absurdo e uma afronta à competência e à inteligência divina, supor que exista o vácuo absoluto seria outro desacato à grandeza do nosso Criador. Esses mundos invisíveis aos nossos olhos, na verdade, são mundos que vibram em faixas de frequência diversas e bem diferentes daquelas que estamos acostumados a ver. Lembrem que nós enxergamos uma pequena faixa do espectro eletromagnético, como vocês podem ver na figura aqui na tela. Então, daí podemos assegurar que essa variação de frequências em tudo que existe na natureza é a responsável por haver outros mundos e outros lugares completamente invisíveis aos nossos olhos, assim como os raios-x, as ondas de rádio e televisão, também são invisíveis, como também as ondas infravermelhas que saem do seu controle remoto. Nada disso a gente consegue enxergar. Existe uma relação física que pode ser associada à frequência e à matéria, ou seja, associar a frequência à massa. E isso pode ser obtido por uma equação relativística de Einstein e equações quânticas de Max Planck. Partindo dessa associação, à medida que a frequência muda, a matéria também muda. Por isso, em mundos astrais de luz e em planetas mais evoluídos espiritualmente que nós, a matéria é bem menos densa e muito mais sutil. A literatura espírita e as comunicações extraterrestres conosco são fartas em dizer e relatar que há vida sim em Vênus, Marte, Júpiter e por milhões de planetas espalhados por esta galáxia e por esse universo. Mas como pode haver vida num planeta onde a temperatura possa chegar a 480 graus centígrados e a pressão atmosférica ser 90 vezes maior que na Terra? Estamos falando de Vênus, mas é sabido, tanto pela literatura espírita como das informações de nossos irmãos cósmicos, que Vênus abriga uma civilização altamente evoluída e espiritualizada. Mas como isso seria possível? Se esqueceu da multidimensionalidade que falamos até aqui? Os habitantes e as cidades de Vênus estão em outros planos estes invisíveis para nós, pois estão em frequências vibracionais bem distintas das nossas. Essa é a multidimensionalidade do universo e das coisas. O mesmo vale para os demais planetas e luas, não apenas em nosso sistema solar, mas também em todo o universo. Lembre-se que não é porque não conseguimos enxergar certas coisas que podemos dizer que essas coisas não existem.
Como disse o Espírito da Verdade para Kardec, o universo é repleto de matéria e de vida completamente inacessível aos nossos olhos e instrumentos. Quando algumas testemunhas oculares que avistam OVNIs dizem que eles aparecem e desaparecem do nada, elas não estão exagerando, pois esses artefatos são multidimensionais e, através de uma tecnologia completamente inacessível, incompreensível, eles conseguem se materializar em nosso mundo e desmaterializar-se através da mudança de frequência vibratória de seus átomos, transitando livremente entre as dimensões do espaço-tempo. E para finalizar, eu gostaria aqui apenas reforçar que, mesmo que por acaso nossa humanidade consiga construir uma nave que chegue a um exoplaneta na constelação das Pleiades, por exemplo, e que seja habitado por seres mais evoluídos que nós, nada em termos de vida e cidades fantásticas poderia ser visto, pois a frequência onde algumas civilizações pleiadianas vivem é bem diferente das frequências que nós vivemos aqui na superfície da Terra. E devido à ativação dos genes da multidimensionalidade em seus DNAs, eles, os pleiadianos, conseguem materializar-se em frequências mais baixas que seus estados normais. Por isso, às vezes, eles se tornam visíveis para nós, tanto em corpos físicos quanto de suas naves. Nós temos essa parte do nosso DNA, ou seja, a multidimensionalidade, ainda adormecido. Essa parte faz parte dos mais de 90% do nosso DNA, que a nossa ciência classifica como DNA lixo e sem utilidade. Mas isso já está mudando, pois pesquisadores já estão descobrindo que não há lixo nenhum em nosso DNA, pois esses pesquisadores já estão começando a compreender diversos fenômenos que estão bem latentes e escritos em nosso DNA, como a própria multidimensionalidade, a telepatia, entre tantas outras. Bem, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e não perca nosso próximo vídeo desta série de crenças limitantes. Neste próximo vídeo eu vou falar sobre o dinheiro e que sim, podemos viver sem ele, ou melhor, aliás, somos um dos pouquíssimos planetas desta galáxia que ainda usam o dinheiro como o conhecemos. Fiquem com Deus, na paz e na luz infinita e eterna do Criador.